outros recursos. Agora que você já sabe formatar seu documento, fazer os ajustes necessários, inserir campos, entre outros, pode ser necessário gerar vários documentos similares para diferentes pessoas. Para facilitar esse trabalho, usamos o recurso chamado mala direta. Para o nosso exemplo, vamos redigir uma carta comercial, buscando os dados de uma planilha do broffice.org. Observe os campos onde serão inseridos os dados específicos para cada carta, a partir de um banco de dados. Os dados para gerar tais documentos podem vir de diferentes fontes, como um documento de texto, uma planilha do broffice.org ou um banco de dados. Para acessarmos os dados via broffice.org, clicamos no botão Fonte de Dados, que abrirá a interface de dados. Além do botão, podemos utilizar a tecla F4. No explorador, vemos quais são as bases de dados, isto é, as fontes onde podemos buscar nossas informações. Acompanhe agora a animação com o processo de criação de uma planilha com o uso do aplicativo Calc. Nela, teremos os dados que usaremos em nosso exemplo. Para continuar, vamos abrir essa planilha no aplicativo Calc. Uma vez que tenhamos a fonte pronta, seja usando um arquivo pronto ou construindo um, precisamos registrá-lo. Para isso, clique no botão Novo, Banco de Dados. Será aberto o assistente de banco de dados. É possível criar um novo ou, no nosso caso, conectar-se a um já existente. Na caixa de combinação, é possível escolher diferentes fontes. No nosso caso, vamos escolher planilha. Pressione Próximo. Na tela seguinte, escolhemos o arquivo dentro do nosso computador. Em seguida, clique em Próximo. Na parte final, fique atento para manter o item Sim, registre o banco de dados e desmarcar o Abrir banco de dados para edição. Em seguida, vamos salvar o arquivo com o nome conexão, dados, writer, avançado.odb. Uma vez criada a conexão de dados, ela será exibida no explorador da fonte de dados, clicando no botão Fonte de Dados. Vamos abrir a conexão, depois as tabelas, até chegar em Planilha 1. Observe que o arquivo com que trabalhamos tem mais duas planilhas, mas apenas as que têm dados são exibidas. Ao clicar em Planilha 1, é possível navegar nos dados do lado direito da fonte dos dados. Agora, vamos puxar os campos para o nosso arquivo, ou seja, clicar no cabeçalho do campo que desejamos e arrastar até o ponto onde queremos. Faça esse procedimento para os campos Título, Nome e Saldo. Observe que os campos são representados sempre com o fundo cinza. Agora que os campos estão devidamente posicionados, vamos mandar imprimir. O broffice.org, ao detectar campos vinculados a uma fonte de dados, pergunta se queremos uma carta formulário. Isto é, gerar um documento para cada registro da fonte de dados. Pressione Sim. Em seguida, vamos escolher se queremos todos os registros, apenas os selecionados ou um intervalo até determinado registro. Ainda nesse diálogo, é possível escolher entre imprimir ou gerar os arquivos. Se optarmos por impressora, no campo Saída, serão impressos 3 documentos, um para cada registro. Se optarmos por arquivo, poderemos escolher salvar todos os documentos em um único arquivo ou em arquivos separados.
Na segunda opção, ainda é possível escolher qual será o campo que constituirá o nome do novo arquivo. E, não menos importante, ainda podemos escolher o formato de saída do arquivo, isto é, além de escolher o formato ODT, documento de texto, podemos escolher o formato PDF, gerando um arquivo para cada registro. Outra forma de mala direta que o broffice.org permite é enviar os documentos diretamente por e-mail. Para isso, clique no botão Mala direta por e-mail. No entanto, é preciso que o servidor de envio esteja configurado. Para isto, entre no menu Ferramentas, Opções, broffice.org Writer, Mala direta de e-mail. Ajuste os seus dados como nome, e-mail e endereço do servidor de envio. Caso não saiba essas informações, consulte o administrador da sua rede. Eventualmente, será necessário configurar os recursos de autenticação. Clique em Autenticação do servidor. Preencha os dados de usuário e senha e clique em OK. Para testar se está tudo certo, clique em Testar configurações. Estando tudo certo, clique em OK para fechar as configurações.